recorda disso? Sim, lembro-me disso. Muito bem. Então, também foi dito, olha, por mim, gostaria que não fizesses parte desta reunião. Sim. Mas o senhor mesmo assim fez parte da reunião. Uma coisa é o senhor discutir de lados. Eu já não estava no lado de moçambicana, estava no lado de não sei o quê. Nesta reunião, eu não estava a representar este, estive a representar aquele. É uma outra discussão. Outra coisa diferente é saber se o senhor estava lá a discutir assunto da zona econômica exclusiva ou não. Uma coisa é saber se estava lá a discutir o assunto da zona econômica exclusiva e depois de ter uma resposta a essa questão, saber de que parte estava. A questão primária, a primeira é aquilo que estava-se a discutir lá tinha ou não a ver com o projeto da zona econômica exclusiva naquele dia? Tinha. Pois então, e por que foi lá enquanto tinha sido dado ordem para se afastar daquele assunto? Muitíssimo. Eu vou dar a minha resposta e eventualmente é a última resposta. Se eu fosse o motorista e até fiz papel de motorista, eu é que transportei a eles. Eu tivesse um serviço de táxi, eu teria transportado qualquer pessoa. Muito bem. Para terminar, havia necessidade de facilitar a comunicação. Se tivesse sido somente a Credit Suisse a solicitar essa facilidade de comunicação, eu até já havia acatado a orientação do Dr. Antônio Carlos Rosário, porque não me feria em nada. Mas quando há um pedido pontual de eu estar ali uns 30 minutos da reunião, eu acedi. Eu não vejo isso como tendo desrespeitado a instrução que havia sido emanada. Não vejo, nem tão pouco. Já terminou, meu caro? Sim, Martício. Mesmo se ficasse um minuto lá, naquela discussão, um minuto só, estava a desobedecer. Porque lhe disseram para não se imiscuir naquele assunto, afastar-se daquele assunto. E o senhor fez o quê? Fez o contrário. Foi lá. Se fosse só motorista da Credit Suisse, levou aquela gente da Credit Suisse para mexer das finanças, chegou lá, deixou eles, foi a sua vida. Ok. Não há nenhum problema. Mas o senhor estava lá na reunião. Estava lá, participou. Teve conhecimento dos fatos que estavam a ser discutidos naquele lugar. O senhor é que traduziu para as pessoas de língua inglesa os fatos que estavam ali a ser discutidos. Foi o senhor ou não foi? Para a equipe Credit Suisse. Sim, fui eu. Pois é. Daí é que o senhor não obedeceu. De como os fatos são bem demonstrativos. Meritíssimo, eu acatei a decisão emanada. Estamos a andar assim, nesse círculo assim. Então não vamos parar em nenhum lugar. Não respondeu a questão. Como já não tinha respondido a primeira vez. Há uma outra pergunta. Respondeu que soube que Antônio Carlos de Rosário era oficial do CIS, porque informou em conversa na Alemanha. Até aqui, há um consenso. Disse que ele é muito simpático, conversador, não sei o que, estiveram a conversar e ele disse. Sim, eu disse. Perguntado, como é que uma pessoa civil, vírgula, tal como ele é, civil, vírgula, tal como ele é, usava os computadores
dos oficiais superiores da CISI na MULEP. Respondeu dizendo que não usava computadores dos oficiais superiores da CISI, usava os computadores da MULEP. Não é isso? Do Rosário, era um só. Ah, do Mutota? Sim. Sim. Ele disse que o nome dele não é Rosário. Ele, aquele senhor, seu amigo. Sim. Ou eram desavindos? Já. Não, eu sei disso, mas ele é mais conhecido por Rosário Mutota. Eu conheço o nome dele. O que ele disse foi o seguinte: disse que numa das vezes, ele já está a rir, disse numa das vezes, levou o senhor para uma das amizades dele lá sul-africanas. Essas sul-africanas que ele tem, e ouviram, levou o senhor lá, e o senhor ouviu aqueles já chamarem de Rosário, Rosário. E o senhor logo pegou uma coisa e passou a lhe chamar Rosário Mutota. Ele é que disse isso. Então, se ele disse, tudo bem. E ele disse que não gosta de ter chamado Rosário Mutota. Tudo bem, nunca me disse a mim. Ah, tá vendo? Foi o erro dele. Acho que ele não gosta de desagradar um amigo. Vamos. Isso é... Como é que chama, doutor Chival? Esse contrato de confidencialidade. Quais são as iniciais das letras? NDA. Ah, é NDA. Exatamente. Ok. Uma outra pergunta. Respondeu que celebraram um contrato de confidencialidade, entre parênteses, NDA, mas quem assinou esse contrato não foi a MULEP? O contrato era endereçado à MULEP, sim. É endereçado? Alguém? O que eu sei... Que o senhor disse várias vezes aqui que não faz parte da MULEP, que a MULEP não esteve envolvida naquele assunto. Mas depois temos um NDA aqui para a MULEP guardar segredo enquanto não esteve envolvido no assunto. Guarda segredo quem está envolvido no assunto, ou eu estou enganado? Isso é exatamente no princípio do processo. Esse processo não avançou, portanto que a MULEP não assinou o documento. O documento já vinha assinado, só tem uma única assinatura. Então aquele contrato de confidencialidade não vigorou porque... Vamos, eu quero suas palavras, eu não posso explicar. Sim, foi exatamente o que aconteceu. Não vigorou? Sim. Porque... Não foi assinado. Não foi assinado? Sim. Mas aquele senhor apresentou esse documento aqui, embora seja em língua inglesa, eu disse, para cumprir com os formalismos dispostos no artigo 140 do Código de Processo Civil, para traduzir o documento, e tinha a assinatura do senhor Mutota. O documento que eu vi, e que tem um e-mail em que eu enviava o documento de volta para esse anexado, sim, não estava assinado. Agora, se tem um outro assinado, eu não conheço. Sim, ele trouxe aqui um documento assinado. Está bem, não conheço. Ok. Então, uma outra pergunta respondeu que então, a resposta é que a MULEP não celebrou um contrato de confidencialidade com a Privivest. Sim, na minha Tá bem. Uma outra pergunta respondeu que a MULEP é esta mesma pergunta lá em cima. Respondeu que a MULEP não celebrou contrato de confidencialidade, NDA, com a Privivest. Quer dizer, era esta a ideia. Aquilo que eu tinha visto e entendido na altura, né? Sim. Sim.
Agora, pode os eventos terem ultrapassado, não estou a disputar nada. Ok, está bem. Ponto. Perguntado se o estudo de viabilidade que produziu tinha as componentes de aviso prévio e manutenção, respondeu afirmativamente. Eu disse que o trabalho que nós fizemos não tinha a componente de manutenção a ser executada pelo projeto. Não tinha a componente de pesca, era componente de monitoria. Não, não estamos a falar de pesca. Sim. Estamos a falar se não. Tudo que o senhor fez tinha a componente do aviso prévio e de manutenção. Se calhar eu não estou. Entendo a pergunta, a expressão do meritíssimo que está a dizer. Sim, até ele começou por uma expressão inglesa, para o senhor chegar à conclusão de que chamava-se aviso prévio, uma coisa assim. Sim, sim. Aviso prévio, sim, concordo. Quando fala de manutenção, é porque, tecendo barcos que vão estar a navegar, Pois é, quando tu fazes um estudo de viabilidade, tem que haver componente de manutenção. sim. Exato. Essa componente de manutenção, como custos de operação, sim, tinha. Sim. Agora, o que eu mais tarde tenho visto é que existe, no âmbito deste projeto, Sim. uma empresa chamada MAM que faz manutenções. Então, era só para não responder uma coisa que possa criar Sim, confusão. É a mesma coisa que o senhor Mutota esteve a dizer, que lá tinha uma componente de manutenção. Nos primeiros 3 anos havia onde se fazer manutenção, lá mesmo, porque os barcos eram novos, então como eram novos, podiam ser feita manutenção ali mesmo, e depois daí passava-se para uma outra fase, se esse projeto fosse viável neste primeiro momento. É isso ou é uma outra coisa? Não estou a entender. Se calhar se o senhor Mutota... não estou a entender exatamente como isso funciona. Está bem, mas agora a pergunta, responda o senhor. Sim. Tinha uma componente do pré-aviso e manutenção no estudo de viabilidade que o senhor fez? Tinha essa componente? É a pergunta do Dr. Alexandre Chival. O projeto... Sim, eu quero escrever se tinha, respondeu afirmativamente. Se não tinha, respondeu É negativamente. que não estou a entender a pergunta. Dr. Chival, por favor. Talvez ele mesmo possa. Sim, é que são conceitos, com todo respeito. São Não, eu conceitos, também- se eu responder mal, vai ter outro significado. Exatamente, Sim. eu percebo perfeitamente e por isso, como ele apresentou a questão, talvez eu também não tenha percebido melhor. Vamos ouvir. Obrigado, muitíssimo. O que pretendemos saber é se o projeto que estava a desenhar com o Sr. Mutota, pelo menos foi essa a impressão que nos passou o Sr. Mutota, que havia um projeto vosso que parou na fase do tráfego. Então, o projeto que estava a desenhar com o Sr. Mutota, se tinha a componente aviso prévio e manutenção. Eu podia ter acrescentado na altura, mas para não ser desonesto, não vou acrescentar agora, que era a questão de transferência de tecnologia. Mas recordo-me que na altura só perguntei essas duas coisas. Exatamente. Entendi, e foi assim como eu entendi no princípio. O projeto que nós fizemos era projeto de aviso prévio. Era projeto de aviso prévio Sim. somente. E Ok. aquilo que chama monitoria e produção. Componente de manutenção não estava lá. Está certo. Então é uma pergunta simples, é uma resposta simples. Verdade que produziu tinha a componente de aviso prévio e manutenção, respondeu dizendo que tinha apenas a componente do aviso prévio. Exatamente. Pois é. Muito bem. Exatamente essa componente que se chama monitoria e proteção. É o aviso prévio. A uma outra pergunta, respondeu que o senhor Armando da Amiguebusa tinha expectativa em relação ao dinheiro, tinha expectativas de receber dinheiro, porque seriam representantes de uma entidade que eventualmente seria criada em Moçambique. Sim, sim, meritíssimo.
A uma outra pergunta, respondeu que o então Ministro da Defesa é que explicou ao então Presidente da República, o objeto do primeiro encontro que tiveram na presidência. Também está correto, não é, meu caro? Sim, meritíssimo. Na presidência da República. E a recomendação que saiu deste encontro era de trabalharem para saber os custos daquele projeto. Ponto. Uma outra pergunta diz que no último encontro foi o então Ministro da Defesa que pediu luz verde para avançar com o projeto. E o então Presidente da República anuiu. A uma outra pergunta, respondeu que formalmente a criação de agroíndicos foi na reunião que teve lugar no Ministério da Defesa. É isso, meu caro? Sim. Tem um memorando. E confirma o conteúdo do memorando produzido no Ministério da Defesa. Uma outra pergunta, respondeu que a MOLEP, nunca esteve na condição de receber algum valor do Primvivest. Uma outra pergunta. Disse que não tem conhecimento que a Primvivest tenha pago dinheiro antes
aos senhores Antônio Carlos de Rosário e Maria Inês Moiane Dove, vírgula, tanto aqui, não conhece Maria Inês Moiane Dove. Por favor. Nessa pergunta, não é apenas se... A pergunta foi feita não no sentido de apenas receber algum valor. Receber algum valor para garantir a aprovação do projeto. É essa parte que faltava. Sim, era outra... É o que eu tenho a seguir. Era outra pergunta que estava a vir. Obrigado. Sim, mas pode... Vamos acrescer para não serem 2 parágrafos. Pago dinheiro aos senhores Antônio Carlos de Rosário para garantir a aprovação do projeto. Para garantir a aprovação, aí está a aprovação do projeto. A Kreisky não conhece a senhora Maria Inês Moiane Dove. Esses nomes aí de alguém minúsculas aí. Mas então o senhor ia para a presidência e não conheceu essa senhora? Eu me lembro uma vez, acho que está nas minhas declarações, que numa das reuniões teria dito que estava uma senhora. Se era ela, eu não sabia. Não sabe se estava Sim, dela. mas eu não conhecia mesmo, não conheço. Só voltei a ver, eu voltei a estar com ela no tribunal. E no tribunal viu que era ela? Não, ela apresentou-se. Está bem, mas era aquela senhora que viu no outro dia lá na presidência? Por acaso eu perguntei ao moço que estava conosco, porque nós fomos legalizados, Sim. estávamos com o Elias. Sim, então sei. estava uma senhora sentada na antessala. Elias, o sobrinho dela. Sim, estava uma senhora sentada na antessala. Sim. Pronto, tínhamos ficado lá, chegado uns 30 minutos, então eu acabei perguntando quem é aquela senhora. Disseram que era Maria Inês. Eu não conhecia mesmo. Ok, está certo. Sim. Vamos. Uma outra pergunta, disse que não se recorda. A senhoria... Não se recorda o senhorio. Não se recorda quem era o senhorio do imóvel que arrendavam aonde? Acho que a Amílcar Cabral, parece. Muito A bem. Rua do Self é a Amílcar Sim, Cabral. falou-se de self, sim. Sim, a Rua do Self. É lá mesmo. E outra pergunta, que a última disse que não tiveram encontros com a Marinha de Guerra. Doutor Chival? Estamos terminados. Não. A menos que esteja tremendamente equivocado, acho que algumas perguntas que ficaram. Quais? Há uma que foi feita, que vai no sentido de perguntar se tem conhecimento de algum contrato assinado entre a Priva Invest e o Sr. Antônio Carlos do Rosário. Eu não sei já se foi respondi. ditado. Ok. Está aí. Não está? Eu acho que sim. Não me apercebi, por Posso isso estar é que... equivocado. Peço para procurar contrato, senhora. Peço para subir aos poucos. O doutor vai conferindo, eu Sim, também. Vamos lá. Uma pergunta, respondeu formalmente a criação. Vamos, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos. Sim. Vamos. No início. Não era do início essa pergunta? Sim, era uma terceira ou Sim. uma quarta. Sim, vamos. Mais em cima.
Ok. Outra pergunta respondeu, um momento. Que soube que o senhor Antônio Carlos Rosário é oficial do CIS porque informou em conversa com a Alemanha. Vamos lá em cima. Perguntado sobre a motivação, tinha insistido em participação. Vamos lá em cima. Vamos lá. Sim, sim, lá em cima. Mais ainda. Mais, vamos. Vamos. Está aí. Está ali. Pronto, obrigado. Sim. Para nos certificarmos também, se há uma pergunta que foi feita sobre o jovem que tem ido a Lingam. Sim. Sim. Qual era a questão, por favor? É que eu não achei pertinente, por isso é que não coloquei. Mas se o doutor acha? Não, tudo bem. Sim. Podemos ultrapassar essa. Sim. Mas há uma outra questão que foi aqui colocada. Se no seu papel de facilitador, alguma vez teve que pedir a Maria Inês, ao Rosário, ao Andambe para convencer o presidente a aprovar o projeto? Não, esse sim, no seu papel de facilitador, isto aqui é uma conclusão. Uma pergunta conclusiva. A questão pode ser, se alguma vez esta outra parte, menos facilitador. Ok. Qual é essa parte, menos facilitador? Porque isso aqui, de se ele era facilitador ou não. Estou-me a servir das palavras dele. Sim, vamos tirar essa conclusão de que ele é facilitador. Vamos às questões. Aquela que importa. Se alguma vez ele tenha falado com o senhor Dambi ou O Rosário ou Inês Inês convencer o presidente a aprovar o projeto. para convencer o presidente. Ok. Muito bem. Uma outra pergunta respondeu que nunca tentou convencer ou convenceu. Nunca tentou convencer os senhores Armando Dambi Quebuza, vírgula, Antônio Carlos de Rosário, vírgula, vírgula, Armando Dambi Quebuza, vírgula, Antônio Carlos de Rosário e Maria Inês Manhã Dove, para estes convencerem o Presidente da República a aprovar o projeto. Não é isso? Sim, Martício. Muito bem. Tem mais algum reparo, por favor? Não, essencialmente. Há umas lá no fim que estávamos a perguntar, andamos aí Sim. um debate sobre a natureza de segurança ou não. Acho Ok, que é exatamente isso. Então vamos lá. Agora perguntas da turma do doutor. O nome é um nome. O nome é um nome e ainda não fixei. Mas vamos lá. Água, como é que é aquele provérbio? Água mole em pedra dura, bate até que fura. Posso Então, repetir, Mertis? Sim, exatamente. O objetivo é esse, é bater até fixar. Passo Alberto Camblês. Passo. Sim, sim. Ok, está bem. Vamos lá, doutor Passo. Agora peço para verificar as suas questões, se estão a ser consignadas em atas ou não. Tá bem. Sim. A uma outra pergunta respondeu que não consertou como o senhor Mutota para que em comunicação com Gianni Bustani aumentasse 50 milhões de dólares. Não é isso? Muito bem. A primeira já foi. Talvez, meritíssimo.
Diga. Talvez seja importante fazer menção, portanto, que o destino disto, não é? Dessas quantias. Sim. Não era essa a pergunta. A pergunta era esta só. Parou aí. A pergunta era se alguma vez, em concertação com o Sr. Mutota, teriam enviado algum e-mail para o Sr. Bustani orientando que do valor de financiamento inicial se acrescesse 50 milhões Sim. para efeitos de subornos ou facilidades. Era essa? Tá bem. Vamos lá. 50 milhões para efeitos de subornos ou facilidades. Para efeitos de subornos. Ali, 50 milhões. Vamos para efeitos de subornos ou facilidades. Ponto. Uma outra pergunta respondeu que ele próprio e o Sr. Mutota, entre ele próprio e o Sr. Mutota, ficou definido que pelo projeto deviam ganhar 3 milhões de dólares. Doutor Mpasso, não é isso? Não, Não é? não. Não perguntou se ele definiu algum valor como Tota para ganhar no âmbito do projeto? Eu fiz a questão, mas o réu esclareceu que tinha percebido mal. É que ele falou 3 milhões de dólares depois? Não, depois eu refiz a questão e ele respondeu Que o quê? e a resposta foi negativa. Meu caro, Sim, e a resposta que está acima, que ele voltou a repetir, o doutor voltou a repetir a pergunta e respondi, não sei se respondeu negativamente? Sim, Tá bem, sim, não, essa parte não faz mal, não muda nada. Uma outra pergunta respondeu que entre ele próprio e o Sr. Mutota não ficou. Mas então, quando o Sr. Teófilo, Meritíssimo. o senhor foi com o seu amigo Mutota, subiu no seu carro, foi de carro até o Ministério de Ciências e Tecnologia. Sim. Foi de carro, seu carro. Sim. Custos próprios. Sim. Depois dali ficou um tempo. Depois também foi para casa. Depois no mesmo dia à noite, seu amigo Mutota chamou-lhe de novo e foram ao Hotel Polana. Sim. A custos próprios. Sim. Depois dali ficaram a conversar. E depois levou aquele projeto, começaram a trabalhar. Depois de conversar lá, trocarem números com o Sr. Batessani, Gianni Bustani, começaram a trabalhar e irem nos ministérios, a Autoridade Marítima, Transportes, falar com o Vitor Borges, não sei o que é. Aquilo só estavam a fazer, aquele senhor o trabalho dele era fazer projetos na CIS. Estava a fazer o trabalho dele. E o senhor estava a fazer só patriotismo. É a mais pura verdade, Meritíssimo. Muito obrigado, Sr. Teófilo. A uma outra pergunta, respondeu que entre ele próprio e o Sr. Mutota, ali em cima não é 3 milhões de dólares, ele estava a fazer para o patriotismo. Não ficou definido qualquer valor. A receber pelo trabalho, no projeto, vírgula, era simplesmente por patriotismo. Muito bem. Esta pergunta vai... Depois tinha outra, objeto do MULEP. O objeto do MULEP está nos estatutos, em documentos que estão junto aos autos. Doutor Mpasso. Está a ver?
fez uma pergunta sobre o objeto da MULEP. Sim. Mas essa questão está... Ele não respondeu, não tenho resposta. Ele disse, acho que disse, pergunta a ele, uma coisa assim. Não. Qual é o objeto da MULEP? Meu caro senhor Teófilo. Oh, desculpa, eu tinha respondido essa pergunta. Pensei que estivesse a perguntar ao Sr. Rosário. Eu respondi, eu não conheço. Nunca vi os estatutos da MULEP, tanto que nem conhecia os constituintes da... Se eu conhecesse os constituintes, saberia que o outro chama-se Leonardo Penny, né? Como Não, havia... o senhor disse eu conhecia dois, não conhecia um. E conhecia dois e não sabia que um ou outro chamava-se Penny e até que era embaixador, essa parte falou. Não, aí disse que sabia que os dois Sim, eram funcionários de CIS. é verdade. Sim. E eu sabia que o terceiro Sim, era Penny. Sim. E eu expliquei como é que eu sabia. sim. Agora, que o terceiro também era funcionário do CIS, eu não Sim. sabia. Isso falou. Sim. Vamos lá? A outra pergunta, me disse? Sim. A outra motota. Qual era a outra pergunta? A outra pergunta era se o senhor Mutota estava a par, portanto, das conversações havidas em Abu Dhabi relativamente aos pagamentos. Entre ele disse que sim. Não, Sim. disse que não. Eu disse que não, Meritíssimo. Não disse que não. Disse que não, meritíssimo. Disse que sim. Mas a lógica manda dizer que não. Porque se ele soubesse, não ia ficar tão nervoso. Quem está nervoso? A lógica manda dizer que é não. Vamos. Vamos então, qual era a questão, meu caro? A questão era se o senhor Mutota esteve a par das conversações Perguntado havidas... se o senhor Mutota esteve a par das... Vamos lá, meu caro. das conversações Esteve a par das conversações havidas em Abu Dhabi, havidas em Abu Dhabi, em que trataram sobre os pagamentos que seriam feitos em que trataram sobre os pagamentos que seriam feitos a ele próprio, o senhor Armando Dambiguebuza e Bruno Langa, vírgula, respondeu negativamente. Vamos lá? A outra questão foi se o réu teria recebido alguma instrução para deixar de contactar ao senhor Mutota nos assuntos ligados ao projeto. E a resposta foi não. Sim, é verdade. Uma outra pergunta, disse que não recebeu qualquer ordem de deixar de tratar com o senhor Mutota assuntos relacionados ao projeto. E até ele disse, nunca ninguém me disse para deixar de contactar Mutota. Ponto. Uma outra pergunta respondeu que o senhor Mutota não tomou conhecimento quando passou a trabalhar para a Privivest. Há uma outra pergunta, diz que o senhor Mutota tinha expectativa de receber algum dinheiro porque trabalhou no projeto. Não foi isso? Não, meritíssimo. Foi o quê? Que não tinha qualquer expectativa de receber algum valor. É isso? Sim. Tá bem. Uma outra pergunta respondeu que o senhor Mutota
não tinha quaisquer expectativas de receber algum dinheiro quando trabalhou no processo. Então, por que ficou chateado quando soube que os outros receberam? Não é para si a pergunta. Ah, tá bem. Queria já comentar. Não. Eu havia respondido isso. Eu disse. Não. Ah, não é para mim. Não é para si, não. Ok. Também não é para si. Quem ficou chateado é o senhor? Ah, pensei, como eu estou aqui no banco, então. Não, eu estou a pensar com os meus botões. Ah, tá bem. Desculpa, Martício. Sim. Talvez a pergunta a seguir possa ajudar. Sim, talvez. Vamos ver então. Quando falaram, era para se inteirar dos pagamentos feitos através, talvez porque trabalhou e tinha expectativa. Está escrito aqui. Não escrevi agora. Desculpe, meritíssimo. A outra pergunta tem a resposta. Quando falaram em casa do Sr. Mutota, era no sentido de se inteirar dos pagamentos feitos e talvez, foi o que disse, porque trabalhou no projeto, tinha alguma expectativa. Eu disse tudo isso. É isso que disse. E achei também o que acho perfeitamente natural. Só que Muito bem. Uma outra pergunta diz que Bom, meritíssimo. quando falaram... Sim, com sua permissão. Vamos, meu caro. Relativamente a esta questão, a pergunta foi: Pois é. quando o senhor Mutota contactou ao senhor Teófilo, foi para fazer alguma cobrança ou foi para pedir alguma informação relativa aos pagamentos que foi feito? Aos pagamentos que foram feitos. Ele respondeu, quando falaram, era para se inteirar dos pagamentos feitos e talvez, porque trabalhou no processo, no projeto, tinha alguma expectativa de receber algum valor. Sim, tendo em conta que, porque o contexto da pergunta é que o Sr. Mutota havia ouvido de alguém que Exatamente. há grandes máquinas na cidade. Então, eu Exatamente. acho natural. Exatamente. Também que se aqueles que receberam têm grandes máquinas na cidade trabalharam comigo, porque eu também não posso ter uma grande máquina? Eu acho isso perfeitamente natural. É essa a minha resposta. Agora, se acha natural ou não, isso é outro assunto. Ok. Mas a resposta que deu é esta, que está aqui. Sim, sim, concordo Confirma. com isso. Muito bem. Uma outra pergunta disse que quando falaram era para se inteirar dos pagamentos feitos, inteirar dos pagamentos feitos e talvez, Sim. sim, essa é a sua palavra, talvez. Sim. E talvez porque o senhor Mutota trabalhou no projeto, tenha formado alguma expectativa, de receber algum valor. E o senhor, por que não deu seu amigo para se orientar, como o senhor disse? Já ultrapassamos esse assunto. Já ultrapassamos esse assunto, Meritíssimo. Mas eu queria dar meu amigo Mutota para se orientar. Sim. Ai. Para se orientar. Sim, é. Então, seu amigo não estava orientado. Da forma que falou, parece que o senhor estava endinheirado. Não. E ele não tinha nada e queria dar algum para ele se orientar. Que ele estava significa que estava desorientado. Não, O senhor queria lhe orientar. o termo, se calhar, foi mal emprego, mas nós temos o termo aqui, chamamos Oriente em Maputo. Não tem nada a ver se você é endinheirado ou não endinheirado. Não, mas do jeito que o senhor usou foi mesmo. Sim, concordo. Se orientar no sentido de Concordo. estava em maus. Não era nesse sentido. Não Tá era bem. nesse sentido. Era só uma descontração também. Obrigado. Sim.
Uma outra pergunta respondeu que o estudo de viabilidade por ele elaborado foi alterado, e introduziram componentes de pescaria e manutenção. Ou seja, vai dizer aquilo que disse naquele dia. Não sei como entrou um atum aí no meu projeto. Da forma que falou, parece que caiu um peixe de atum aí. Ponto. Há uma outra pergunta sobre se o projeto atual, aliás, se o estudo de viabilidade atual é viável ou inviável, se o estudo de viabilidade atual da Proíndicos é viável, ou seja, sobre a viabilidade, não é? Pode escrever assim como eu disse também. Disse que não quero responder. Disse não quero... Eu disse, não quero comentar trabalho feito por outras pessoas. Sim. Não quero desvalorizar o trabalho que ele foi feito por outras pessoas. Sim, Sim. sim. Disse isso. Não queria responder e... Bom, meritíssimo. Vamos lá, meu caro. Não sei se temos a mesma sequência, mas vejo que há alguns pontos que não foram mencionados Qual é o antes ponto? deste. Há uma pergunta em que nós... Sim, há uma pergunta, respondeu que havia feito, portanto, a apresentação do projeto na Presidência da República, na qualidade de quem havia trabalhado no estudo. Não sei se foram essas palavras que... Qual A era questão pergunta? foi em que qualidade fez a apresentação do projeto junto da Presidência da República. Estava aí uma pergunta, meu caro Teófilo Nhagomel, por favor. Como facilitador, foi, já acho que eu havia respondido. Então já está respondida essa questão. É por isso que eu saltei. Sim. É uma questão do assistente ou dos advogados. Ok? Mas também há uma outra pergunta em que pedíamos que esclarecesse ao tribunal se o senhor Mutota tinha conhecimento que o réu tinha assinado, portanto, um contrato de prestação de serviços quando viajou para Abu Dhabi. Essa parte não está escrito ali? Não escreveram? Acho que está, acho que está. Eu penso que está escrito. Mas o quê? Não está escrito isto aí em cima? Não tomou conhecimento de ter passado a trabalhar para a Vivivest. Está aqui, está escrito. Sim. Vamos lá. Ok? É o que ele disse, não é? Agora, vamos. A outra pergunta, para estamos alinhados, é mesmo relativa ao projeto. A outra disse que preferia não responder, é a que se fez referência. E questionamos se em alguma fase do projeto o senhor Mutota tinha algum poder de decisão. Uma outra pergunta, respondeu que não lhe pareceu que o senhor Mutota tivesse poder de decisão. Vamos. E uma outra pergunta respondeu que a pessoa a quem entregou as pastas tinha
o poder de fazer tudo o que ele fazia e mais alguma coisa. Relativamente aos contactos, disse que em alguns contactos foi sozinho e outros foi com Mutota. Alguns foi sozinho, com conhecimento do Mutota, e outros foi com Mutota. É isso? Sim, é isso, Martins. Disse que alguns foi sozinho, com conhecimento do Mutota, e outros foi com este. Uma outra pergunta diz que o projeto que desenhou está para a realidade moçambicana e é escalonado. Seria de quanto? Escalonado são fases? Não. Está escalonado em fase única. Acho que a pergunta, meritíssimo, não... Também, vamos para clarificar. A pergunta foi se o projeto de proteção da zona econômica exclusiva era de implementação única ou estava previsto em fases. Ele disse que era de implementação única. Sim, aquele em que trabalhamos era de implementação única. Sim. E este? Uma pergunta respondeu que o projeto que desenhou era de implementação única. Peço para tirar, está escalonado, peço desculpas. Era de implementação única. Meritíssimo, até o escalonável não está todo incorreto, porque eu teria usado essa palavra. Sim. Mas aquele projeto era de implementação única. Aquele que chama-se upgrade. Compra-se um computador com uma memória e a próxima fase compra outro, faz o upgrade. Mas o projeto que o senhor desenhou? Era esse de implementação única. Então, exato. Essa que é a resposta. Sim. Sim, mas, meritíssimo. Seus exemplos, mas, eu tenho medo. Sim, meritíssimo. Na resposta que o réu deu, sim, disse sim que era de implementação única, mas fez referência a essa questão de escalonamento. Tá bem, vou pôr aqueles. Não faz mal, vamos pôr. Sim. Uma pergunta respondeu que o projeto que desenhou era escalonado, mas de implementação em fase única. Não é? É o contrário. Era a implementação única, mas escalonada. Sim. Vamos lá, obrigado. Então vamos fazer assim, já que temos um consenso aí. A pergunta que não trabalhou como LEP já está há muito tempo feita. Agora vamos para o Dr. Borges, Vitor Borges. Doutor me passa. Sim, meritíssimo. Já, o nome já está. Obrigado. Yeah. A pergunta, quando disse Dr. Borges, eu acabei em algum momento... Sim, ministro das Pescas. Sim. Que o senhor Teófilo disse que ele tinha trauma às empresas públicas de pescado. Exato. Então, uma outra pergunta respondeu que reuniram com o ministro das Pescas, com o então ministro das Pescas. Ele é doutor, engenheiro. Não sei, mas me pareceu que era, acho que é Dr. Vitor Borges, é o termo que nós... Vamos escrever o nome dele. As tantas é engenheiro, ora é doutor.
Ou talvez é facilitador. Uma outra pergunta respondeu que reuniram com o ministro das Pescas, Dr. Vítor Borges, que lhes informou sobre as perdas avultadas devido às pescas ilegais e desaconselhou a criar empresas estatal de atum. Não é verdade? Não, sim, não, de pesca, né? Não, o senhor disse atum. Sim, tá bom, pode ser. O senhor não quer falar atum porque acha que está a incomodar os outros. Tudo aquilo que o senhor acha que vai ferir o outro é um problema sério. O que os outros fizeram eu não quero comentar. É um bom princípio. Agora vamos. A pergunta dos meus dois amigos ali atrás. Oh, está atrapalhado com o telefone? Não. Hã? Você só ver, está assim, está visível. Então vamos lá. Se conhece Fabião Mabunda? Perguntado. Se conhece Fabião Mabunda? Respondeu que nunca o tinha visto antes, mas conheceu na cadeia. Não é isso? Exato. É isso, Meritíssimo. Não é? É isso, Meritíssimo. Muito bem. Então, e senhor... Ndobe. Sim. Coloquei uma outra. Uma única questão, sim. Sim. Se conhece, senhor? Fabião Mabunda, ele do senhor Nhangomel disse que sim, conheceu na A penitenciária. outra questão já ficamos ultrapassados. Sim, Naquela. o doutor havia dito que é sugestiva. Sim. Ok. Ali a questão era se conhece o senhor? Zulficar Amado Ismael. Sim. Conhece? Não conheço. Muito bem. Perguntado se conhece o senhor Zulficar Amado Ismael, respondeu negativamente. Muito bem. Estão todas as declarações do réu sobre o interrogatório por ele sobre o interrogador feito pelas instâncias do assistente, Ordem dos Advogados de Moçambique, Dr. Gani, Dr. Kumbana, Dr. Camati, Dr. Isálcio, Dr. Alexandre Chival, Dr. Passe. Fiquei encravado. Pedimos que nos chame também por nossos nomes, Meritíssimo, por favor. Para não sentirmos excluídos. É isso. Sim. Senão vão se considerar afiliados, como ontem. Não, para não nos considerarmos afiliados, Ernesto Matzinho. Sim, Ernesto Massini, de senhor Fabião Mabunda, depois de senhor Zulficar. Alauê Ndobe, doutor Alauê Ndobe. Sim, ouvi. E aqui, como é que chama? Esqueci meu nome, meu Deus. Alauê. Alauê Ndobe, Indobe. Exatamente. Alauê. Já viu? É isso. Sim. Então já sabia o seu nome. Então, vamos. Já está. As questões, Ministério Público, doutora Sheila, estou a ver aí. Já ficaram registradas as questões do advogado Malia, Todas as questões. Ah, não. O advogado Malia ainda não está. mas também tem, acho que é importante consignar em ata a pergunta que o doutor Isálcio Manjano colocou ao réu sobre a exclusividade no seu contrato com a Privivest. Está bem. Perguntado se tinha... Não. Estou falando de outra forma. Perguntado se o contrato que rubricou com a Privivest tinha cláusula de exclusividade, respondeu dizendo que... Não.
Respondeu negativamente. Tinha cláusula de exclusividade, respondeu negativamente. Muito bem. Agora vamos para a doutora Malia. Eu até escrevi aqui no papel questões, doutora Malia. Primeira questão. Não recebeu suborno da Primvivest. Vamos. Perguntado se recebeu subornos do grupo Privinvest, respondeu negativamente. Vamos continuar. E outra questão. Perguntado se alguma vez contactou pessoalmente os senhores, o senhor Armando, era isso, não é? Armando Damguebuza, doutor Malia, era isso, não é? Sim, sim. No sentido de solicitar que influenciasse o seu pai vírgula, fazendo-lhe acreditar que o projeto... Convencer a acreditar... Também não importa. Tá. Fazendo-lhe convencer. Embora não tinha convencer naquela hora. E acreditar que o projeto era pertinente, respondeu negativamente. Uma outra pergunta diz que os contratos que assinou com a Privivest são verdadeiros. Era verdadeiro e nunca fez esquemas para poder trabalhar. Não, uma outra pergunta, respondeu que não teve qualquer contribuição no contrato formal da Proíndicos esse era o contrato de fornecimento. Não teve. Sim, sim. Sim, não teve qualquer contribuição no contrato de fornecimento da Proíndicos. Vírgula, mais acrescenta aqui, recebeu o draft do Gianni Bustani, vírgula, melhorou de Gianni Bustani, vírgula, melhorou em discussões com Dr. Vitor Bernardo. com o Dr. Vitor Bernardo, da Monte Binga. Monte Pinga, sim. Ponto.
Relativamente à reserva do nome Proíndicos, disse que fez na primeira metade do mês de novembro de 2012. Prontos. Terminaram. Doutora Sheila, sim, quer falar? Por favor, diga sua justiça. Obrigada, Meritíssimo. Na sequência das respostas que foram dadas pelo réu, eu gostava de colocar algumas questões, se me permite, de esclarecimento adicionais. Sim, sim. Muito bem, doutora Sheila. Vamos lá para as questões que tem. Obrigada. Réu Teófilo, eu agradeço que me corrija se tiver entendido mal, mas em algum momento da sua intervenção hoje, fiquei com a percepção de que a alegada componente de segurança no projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva visava dar sustentabilidade ao mesmo por forma que fosse aceite pelas autoridades moçambicanas. Não sei se o meu entendimento está correto, ou seja, o argumento de defesa da soberania nacional foi um mero, entre aspas, esquema para que se obtivesse a autorização por parte das autoridades moçambicanas, pois o objetivo principal e o único era mesmo a vertente comercial. Não sei se eu estou correta nessa percepção ou equivoquei-me. Sim, a doutora Sheila, se eu percebi corretamente, Sim. o objetivo principal do projeto, a natureza do projeto, era monitoria e proteção. Esse é o objetivo do projeto. Da reunião à vida, a recomendação ou a decisão era de que esse mesmo projeto fosse realizado de forma sustentável, comercialmente sustentável. Então, o objetivo é proteção e monitoria, mas de forma sustentável. Não devia ser um projeto que fosse sugar dinheiros do orçamento do Estado. Devia ser um projeto que gerasse receita, pagasse os seus compromissos financeiros e, quem sabe, produzir lucros para o Estado. Era isto. Tá, obrigada. Agora, há uns minutos, ditamos consignamos em ata a sua resposta relativamente ao contrato, à cláusula de exclusividade no contrato de consultoria e serviços celebrados com a Privivest. Mas eu queria lhe pedir para que o senhor Teófilo lesse o contrato no artigo 2. Até na versão inglesa também pode ser e dizer-me o que é que entende, por favor. Artigo 2. No artigo 2. Artigo 2. Peço para ler em voz alta. Ok. Aqui, the members of the second party shall work exclusively for the first party pursuant to this agreement, and shall not personally or through an intermediary or related person or corporate body accept any other services agreement or employment directly or indirectly related to the project. Em função dessa cláusula, o senhor mantém a sua versão anterior de que não estava vinculado a uma cláusula de exclusividade. Podemos ver também na versão portuguesa, mas eu gostava que dissesse. Se esta cláusula ferisse os interesses da parte, a parte teria denunciado. Não, eu estou-lhe a perguntar se de acordo com o contrato, o senhor estava ou não vinculado a uma cláusula de exclusividade.
Sim, mas essa exclusividade... Eu só pedi para responder sim ou não, de acordo com o contrato. É essa a pergunta. Sim, que não geral, sim, sim. Estava vinculado? Sim. Obrigada. Ok. Fechei? Sim, ela vai localizar. De certeza, se tinha isso aí, acho que já tinha localizado há muito tempo. Ficou à espera. É. Sim. É só. Esse é o contrato de prestação de serviço? Sim, é o contrato de consultoria e serviços. De 20 de janeiro? De 20 de janeiro de 2012, sim. Ok. Sim, a folha está... Folhas... O contrato está a folhas 9.506 do volume 40. 9.506 do volume 40. A outra questão tem a ver também ontem e hoje o senhor Teófilo disse que mesmo depois de celebrar o contrato de consultoria e serviços com a Privivest, continua a trabalhar para os dois lados. Mas essa sua versão é diferente da que apresentou na fase de instrução. Porque na fase de instrução o senhor Teófilo disse claramente que depois de ter sido comunicada a sua exclusão do projeto, passou a trabalhar exclusivamente para o grupo Privivest. Se quiser, eu posso ler os seus depoimentos. É necessário? Não é necessário. E o que é que tem a dizer a respeito? Digníssima, eu me lembro perfeitamente no dia em que eu fui à PGR. E eu não tinha recolheção de muitas das coisas que nós falamos ali, porque já decorriam, estamos a falar em 2019, de eventos que haviam acontecido em 2011, 12, e muitas das coisas estavam distorcidas e outras coisas simplesmente havia me esquecido. Disse também, no primeiro dia da sua audição, que perguntou ao Jean Bostane se conhecia algum banco que pudesse financiar o projeto, tendo mesmo lhe facultado o nome de 3 bancos. Acho que foi o IFC, o Credit Suisse e o KNB. A pergunta que eu gostava de lhe fazer é: quem foi que escolheu o Credit Suisse? Bem, o Credit Suisse foi escolhido, não. Credit Suisse foi a única entidade financeira que respondeu positivamente, porque as outras entidades não estavam disponíveis para financiar. Uma não estava disponível para financiar aquele tipo de projetos nesta parte do globo, a outra não estava disponível para financiar o projeto. Então, a única que estava disposta a iniciar contactos foi o Credit Suisse, foi só por isso. E quem é que enviou as cartas ou fez o due diligence para que fossem selecionadas as instituições financeiras? Esse processo já foi na fase, quando a primeira vez vieram cá, o primeiro contato mesmo foi com o Ministério das Finanças. Mas se o Ministério das Finanças tivesse dito que eles não se sentia confortável, certamente não teria acontecido nada. Quem conduziu essa parte foi o próprio Ministério das Finanças. Foi o próprio Ministério das Finanças, na pessoa de... Essa primeira reunião em que estive lá com a doutora Isaltina, foi essa primeira reunião que eu me lembro de eu ter participado. Obrigada. Sim. O Raul Teófilo também disse que não sabe se Armando Ndambi terá celebrado um contrato de consultoria.
Pode explicar se o Ndambi esteve presente no momento em que o senhor e o Bruno tratavam dos vossos documentos? Eu me refiro ao documento de emprego, o visto de residência. Armando Ndambi esteve ou não presente? Acompanhou ou não o vosso processo? O que me lembro perfeitamente é de termos ido ao Ministério da Saúde ou uma entidade do Ministério da Saúde e tomamos o teste de HIV, né? E era a única coisa que foi feita presencialmente, né? O resto começava dali e acontecia. Então não sei mesmo, mas naquele sítio do teste da vacina estávamos juntos. Mas no processo de tramitação desses documentos, não sabe dizer se ele acompanhou ou não? O problema é que nenhum de nós esteve. O processo inicia com o teste de HIV. Sim. E corre até, do outro lado só sai o documento. Okay. Leva uns dias, então não é pegar o documento daqui para lá, não. Começa no sítio do teste, o processo corre internamente. Tá, obrigada. É o teste, não vacina, é teste de HIV. Obrigada. Há uma pergunta do ilustre advogado Kumbane relativamente ao articulado, o artigo 286 da pronúncia. O réu Teófilo disse que discordava com o conteúdo do articulado, nos termos do qual só um minuto. Eu vou passar a ler o articulado. O articulado 286 da pronúncia estabelece: com efeito, em data não apurada nos autos, a Correia Ângela Leão dirigiu-se ao escritório da MULEP ao encontro dos réus Teófilo, Nhangumel e Cipriano Mutota, informar que o seu marido, Gregório Leão, mandou-lhe comunicar que o documento deixado pelos representantes da Privivest já lhe tinha chegado às mãos e que a partir daquele momento ela serviria de intermediária na comunicação entre aqueles e o seu marido. Entretanto, a sua resposta que foi dada é diversa também da que consta do seu interrogatório, da sua audição na fase da instrução preparatória. Eu gostaria que lesse, se não se importa. Sim. Por favor, Denise. Ele pode ler a partir daqui até aqui onde está escrito. A partir daqui. Em voz alta, por favor. Ok. Acho que conhece aqui a senhora em causa. É aqui, doutor? Não. É aqui em 2011, não? Não. Mais para baixo. Mais para baixo. Aqui, enquanto isso... Acho que... Começa aqui. Ok. Ou o parágrafo anterior também, pode ser. Posto isto, aqui. Eu posso voltar a indicar. Aqui, obrigado. A apresentação em causa teve lugar no Hotel Términos e contou com a participação apenas do arguido de Rosário Mutota e de Batitsani Tlauquane.
Posto isto, Rosário Mutota levou a informação à direção do CISI na esperança de que viesse a posição do governo de Moçambique sobre a proposta. Entretanto, decorreram aproximadamente 3 meses sem que houvesse resposta. Enquanto isso, Rosário Mutota procurou insistentemente obter resposta do diretor-geral do CISI, Gregório Leão, tendo recebido uma vez a visita da esposa daquele dirigente, Sra. Ângela Buque Leão, que por recomendação de Gregório Leão ia comunicar que a proposta